2 Pedro 3,18. 2 Pedro. Diz assim: antes crescei na graça. 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Para se conhecer uma pessoa e ter intimidade com ela, é necessário haver diálogo e não monólogo. Só Deus falando e você não fala nada é um monólogo. Você não gera intimidade, só conhecimento. Para conhecermos o Senhor, teremos de ter o hábito de conversar com Ele através da oração e o hábito da meditação bíblica, que é Deus falando conosco. Essa parceria dá certo. Essa parceria dá certo. E eu preciso formar essa dupla, você e Deus. Sabe que Deus se revela a todo aquele que o busca. Paulo, escrevendo a primeira carta ao povo de Corinto, no seu capítulo 12, versículo 7, diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Sabe que o conhecimento pode produzir na vida de um cristão preparo para as circunstâncias que vierem a surgir, porque você está conhecendo, você vai ter discernimento daquilo que está conhecendo, porque você conhece a palavra de Deus, e a palavra de Deus, Ele te direciona e te instrui para viver o seu dia a dia. Temos que quebrar esse conceito que é Jesus sua salvação e inferno. Não, é dia a dia. O próprio testemunho de Jesus no seu dia a dia, no seu ministério. Pouco se falou de Jesus quando ele tinha lá seus 12 anos, que estava entre os doutores, depois não se ouviu mais falar de Jesus. Ele estava no seu dia a dia, mas ele não perdeu a sua comunhão com o Pai. Tanto que com 30 anos ele começou a exercer o seu ministério. Ele não ficou dormindo esses anos todos para depois começar. Não, ele aprendeu a carpintaria junto com José. Ele estava aprendendo alguma coisa, mas ele tinha uma intimidade com Deus. E aí com os 30 anos ele começou a exercer o ministério pela qual ele foi enviado. Havia uma missão. E só começou com 30 anos. Pedro, escrevendo lá a primeira epístola, capítulo 3, versículos 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se alguém chegar para você e dizer: por que você está sempre sorrindo? O que você vai dizer? Qual é a sua resposta? A Bíblia fala assim, que eu preciso me santificar ao Senhor, para que sempre eu tenha uma resposta que venha trazer, despertar interesse na pessoa disso. Mas eu quero conhecer essa situação que você está vivendo, porque eu não consigo. Por isso que eu preciso me aproximar, santificar a Cristo, viver uma vida mais separada e mais próxima de Deus. E ele disse: estando sempre preparado para responder. A gente é perguntado sempre: por que você tem semblante assim tão tranquilo? Por que você demonstra tanta segurança? Eu tenho que estar preparado para responder isso. Sabe que o conhecimento, ele nos livra da vergonha de sermos enganados pelas falsas doutrinas.
pelas demagogias. Marcos capítulo 12, versículo 21, 22 diz assim: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Verso 22, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se eu não conheço, se eu não cresço, se eu não sou uma pessoa que estou crescendo na graça e no conhecimento, eu posso ser enganado. Aqui o Senhor disse isso, eu posso ser enganado, porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas. Dizer só, ele está ali, não, ele está aqui. Eu preciso conhecer, eu preciso crescer, eu preciso ser um adulto, um maduro em Cristo, para eu ter o discernimento disso. Não, isso não é comigo, não é para mim não. O conhecimento nos livra da acomodação. Lucas 2,52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Precisamos crescer por dentro. Você nunca vai, a Bíblia fala que você, a ciência, tudo, medicina, você não pode crescer 1 centímetro. Está mais fácil você decrescer. Vai envelhecendo, vai encurvando e diminui o tamanho. A crescer não. O conhecimento nos faz crescer o homem interior. Observe o que o apóstolo Paulo falou a respeito. 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Crescimento interior, gente. Crescimento. Eu vejo muita gente falando assim: já estou velho, agora já está bom. Não, mano, continua crescendo. O exterior pode passar e corromper, mas o interior tem que ser renovado. E é renovado através do conhecimento, através do crescimento espiritual. Mas acho que já fiz tudo. Então, prepara o SAF. Então está quase na hora do SAF entrar em ação. Não, mano, você está aí, é para você continuar crescendo. Aí eu vou crescer até onde? Até a estatura completa de Cristo. É dentro, moço, não é fora. Paulo falou sobre a importância de ser fortalecido interiormente. Efésios 3,16 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, o Espírito Santo no homem interior. Preciso crescer, é por dentro, irmãos. O conhecimento produz graça e paz multiplicada. Olha a importância de conhecer. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para que a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E nós estamos vivendo um tempo, cada vez ficando mais difícil. Quanto menos você conhecer, mais exposto você fica. Eu preciso crescer. O conhecimento produz liberdade.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13, diz assim: visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. O conhecimento produz intimidade com Deus. Salmo 25, verso 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quer intimidade com Ele? Busca o conhecimento, fala com Ele, procura saber quem Ele é. O conhecimento produz a vida eterna. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quantos querem viver na eternidade com Deus? Não, primeiro ponto, nascer. Segundo ponto, crescer. Até chegar na estatura completa de Cristo. Observe como ser extremamente importante crescer no conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, aí fala para o sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Eu preciso conhecer. Saiba que o diabo não pode destruir o povo de Deus. A sociedade também não pode destruir o povo de Deus. A única coisa que pode destruir o povo de Deus é a ignorância acerca do próprio Deus. Ignorar Deus através da sua palavra não é uma boa coisa. Precisamos crescer no conhecimento, mas também precisamos crescer na graça. Já vou terminar. Devemos crescer na graça, buscando ao Senhor através da oração, súplica, intercessão e ações de graças. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois, disse Paulo para Timóteo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O crescimento da graça é adquirido através do hábito da oração. Quanto mais crescemos na graça, mais iremos penetrar no mundo espiritual e mais dominaremos a nossa natureza carnal. Paulo, escrevendo ao Gálatas capítulo 5, versículo 16, disse: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quanto mais crescemos na graça, mais seremos investidos de autoridade e poder, capacidade de dominar as nossas impulsões, a nossa natureza humana. Senão eu vou ter sempre a explicação: mas por que você fez isso? Eu fui fraco, aquilo foi mais forte do que eu. Por quê? Falta de crescimento. Falta de crescimento na graça e no conhecimento. Quanto mais crescemos na graça, mais nós somos
investidos de autoridade e poder. No livro de Atos, capítulo 19, versos 6 e 7 diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Sabe que quanto mais crescemos na graça, mais teremos a experiência com Deus. Atos capítulo 20, versículo 22 e 23 diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo, ligado ao Espírito de Deus, sabia que poderia sofrer, porém ele não sabia o que o esperava. Mas Paulo estava cheio da graça de Deus, Paulo estava cheio do conhecimento e cheio de confiança. Ele cria que Deus estaria com ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas isso é porque ele crescia. Paulo, ligado ao Espírito de Deus, seja ligado ao Espírito de Deus. Quanto mais crescemos na graça, mais crescemos como ser humano. Quanto mais crescemos na graça, mais manifestamos o caráter de Deus. Quais são os resultados daquele que cresce na graça e no conhecimento de Deus? Ele torna-se um cristão forte. O cristão forte, ele tem 4 marcas. O cristão forte, ele tem 4 marcas. Romanos capítulo 15, verso 1, Paulo escreveu assim: ora, nós que somos fortes. Você pode dizer assim: Senhor, eu sou forte em Ti. Aí a gente fala assim: ah, mas eu sou miserável. Paulo não falou isso. Nós que somos fortes. Devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Primeira marca: suporta o próximo. A pessoa que é forte precisa ajudar e quer ajudar o próximo para ele ser forte também. Segunda marca: o forte não quer agradar a si mesmo. 1 Coríntios 10, 24 diz assim: ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Você é forte, você precisa buscar para você. Se somos fortes, cedemos o nosso direito para o próximo. Preferimos não ir em busca dos próprios interesses. Terceira marca: o forte sabe viver bem com o Senhor em toda e qualquer situação. Ser forte. Você já ouviu alguém dizer assim: ó, não estou aguentando não, ó, para mim não dá mais não. Já viu isso aí? Não estou aguentando não. Mas fica aqui, olha o que Paulo, ele diz na sua carta aos Filipenses, no seu capítulo 4, versículo 12 e 13: tanto sei, cresceu, amadureceu, aprendeu, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Experiência é vivência. Tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que ele está querendo dizer isso? Nada abalava ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele não disse isso. Versículo 13 diz assim: tudo posso
naquele que me fortalece. Quando você busca conhecimento de Deus, Deus revela quem você é. Quando você busca conhecimento de Deus, Deus revela quem você é e o que você precisa. Está aqui, ó. Isso aqui é espelho. Se eu não buscar aqui, eu nunca vou saber quem eu sou e como eu preciso ser. O Senhor entende ainda que Ele passe por tribulações. O forte entende isso. O Senhor está sempre com ele. Jesus não prometeu colher de chá nesse mundo. Mas uma coisa eu sei: um dia o Senhor irá enxugar dos olhos toda lágrima. E a quarta e última marca do forte: nada, absolutamente nada, separa o forte do amor de Deus. E aí ele declara em Romanos 8:35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Paulo desafiou os poderes satânicos, temporais e humanos, porque Paulo era um homem de autoridade e ousadia, porque ele buscava conhecer, cresceu na graça, tinha intimidade com Deus, falava com Deus, olhava com Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor Jesus Cristo, a ponto dele estar naquela masmorra, ali meio desolado, e Jesus chegou ao lado dele e disse: Paulo, tenha coragem, importa que você vá para Roma, assim o que tu fizestes aqui, você vai fazer lá. Jesus só falou com Paulo porque Jesus sabia quem ele era e Paulo sabia quem Deus era. Senão esse diálogo não aconteceria. O que poderia acontecer, como aconteceu com Nicodemos: Nicodemos, é necessário se nascer de novo. Paulo não tinha, Nicodemos só conhecia, nem existia como nova criatura. Quem tem Bíblia não quer dizer que a pessoa é uma nova criatura. Ele tem Bíblia. Quem é nova criatura tem a Bíblia fora e dentro. Sabe o que forte não é melindroso, não sai da presença do Senhor por nada, por nenhum motivo, seja ele qual for. O amor de Deus é fonte, é superabundante. O amor de Deus na vida do forte superabunda sobre todas as coisas. Se crescermos na graça e no conhecimento de Deus, seremos cristãos fortes, que não servem a Deus por ocasião ou por benefício. É de suma importância crescer na graça e no conhecimento. Eu espero que esteja dizendo para todos que já nasceram. Quantos aqui já nasceram de novo? Nossa, tem gente que não nasceu ainda. Oh, meu Deus. Quantas pessoas já nasceram de novo? Você pode dizer assim: o meu Cristo vive. Você pode dizer mais forte? Vamos cantar essa canção para a gente fechar.
Posso até provar do ser, tempestade me assolar. Tenho recebido bem, como não viver o mal? Muitas aflições terei, enquanto eu aqui viver. Mas sei que meu Cristo vive. Declare assim, fale aí. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor, Ele vive. E por fim se levantará para me ajudar e me levantar. Eu sei que meu Redentor vive. Você tem certeza que Ele vive na sua vida? Diga glória a Deus. Posso até provar do ser, tempestade me assolar. Tenho recebido bem, como não viver o mal? Muitas aflições terei, enquanto eu aqui viver. Mas sei que meu Cristo vive. Declare a sua mão, levante a sua mão direita e declare comigo. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor, Ele vive. E por fim se levantará para me ajudar e me levantar. Eu sei que meu Redentor vive. Ele vive para todos sempre. Cresça. Se você já nasceu de novo, então cresça na graça e no conhecimento de Deus, para que você tenha autoridade e possa vencer todos os obstáculos e dificuldades que estão dentro do nosso contexto de vida. Toda dificuldade ela é vencida pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Vamos declarar juntos por 2 vezes. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor, Ele vive. E por fim se levantará para me ajudar e me levantar. Eu sei que meu Redentor vive. Mais uma vez. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor, Ele vive. E por fim se levantará para me ajudar e me levantar. Eu sei que meu Redentor vive. Ele vive. O Senhor vive. Aleluia. Bom, processo de crescimento é isso aí, é de tempo em tempo, certo? Você não cresce da noite para o dia. Seu filho está grande, quantos anos ele tem?
Tem 10 anos. 10 anos. 10 anos são 120 meses. Continue crescendo. Não se acomode e não ache, não, tá bom essa é a minha altura. Não. A de fora não tem jeito, mas a de dentro, você tem um objetivo: crescer até chegar à estatura completa de Cristo. Aí, o que ele disse lá no início: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo isso dentro. Fora não, é dentro. Fora é o reflexo do interior. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que vive. Tu és um Deus que não muda. Tu és um Deus que é verdade. É um Deus que cumpre aquilo que diz, aquilo que promete. Tu és um Deus que nos faz ter o interesse de nos aproximar de Ti. Queremos rogar que o Espírito Santo tenha liberdade em todo momento que nós estivermos falando contigo em oração e ouvindo a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela semana que findou. Obrigado, Senhor, pela semana que já se iniciou. Tenhamos uma semana enriquecida pela Tua graça, enriquecida pelo conhecimento. É que tudo que nós viermos a enfrentar, tenhamos a maturidade de decidir quando tivermos de decidir, de dizer sim quando tivermos que dizer sim e dizer não quando tivermos que dizer não. Ajuda-nos nos passos que nós viermos a dar, que a alimentação que vamos ingerir, que ela não venha nos fazer mal. Tira todo veneno, toda contaminação. Nós precisamos estar firmes por dentro, mas ajuda-nos a estar por fora também. Obrigado por este culto. Obrigado pelo poder do nome de Jesus.